Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios de genética e como você pode fazer para que eles fiquem um pouco mais tranquilos de serem resolvidos, interpretados e te ajudar a chegar na resolução ali de uma maneira muito mais clara. E uma das coisas que a gente tem na genética, pessoal, é o quadro de Punnett. Mas antes da gente começar a aula, não esquece de se inscrever aí no canal e já ativa o sininho também para você receber a notificação de todos os nossos vídeos, de todos os nossos professores, beleza? Pessoal, então quando você estiver fazendo algum exercício de genética, existe um esqueminha, né? Um quadro, uma representação, o que você chamar uma tabela, para te ajudar a organizar os fenótipos e os genótipos dos indivíduos que você está fazendo um determinado cruzamento. Então isso aqui nada mais é do que um mecanismo para facilitar a sua compreensão, a sua visualização do exercício que você está fazendo. O quadro de Punnett ele foi criado por Reginald Crandall Punnett, e ele ajudou, ele era um geneticista, ele ajudou a construir uma tabela que faria sentido, seguindo lá a primeira e a segunda lei de Mendel, para que você conseguisse visualizar o cruzamento e as possibilidades desse cruzamento. E aí eu já vou explicar para vocês mais ou menos como é que você utiliza, então é uma aulinha bem tranquila mesmo para você pegar esse macete, beleza? Então o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que você está trabalhando com gametas, certo? Então se a gente está usando gametas, eu estou falando de meiose. Então antes da gente falar de separação e tal, lembra que todo organismo tem lá aquele cromossomo, aquele material genético, aquele DNA, né, que está todo enovelado, e ele vai ser duplicado. Então aqui eu tenho um cromossomo com um gene específico, Azinho, e ele vai ser duplicado, agora ele é Azinho. E aí o que eu tenho com essa estrutura? Eu vou separar ela, aí entra a meiose, para formar um gameta. Eu vou separar esse cromossomo no meio, né? Eu vou ter lá cromátide de irmã para um lado, cromátide de irmã para o outro. E olha só, eu tenho um espermatozoide carregando o gene Azinho e outro espermatozoide carregando ali o alelo ou o gene Azinho também. Então eu tenho dois alelos ali, Azinho. Fred, então é aquele esquema do Azinho, Azão, é isso aqui? Sim, pessoal. Você tem cromossomos que são separados na meiose, cada um vai para um gameta e ele carrega alelos, né, os genes, as cópias dos genes ali. Então você tem Azinho, cada um num espermatozoide. Se for o óvulo, né, se for o ovócito 2 lá na mulher, mesma coisa. Eu tenho um ovócito com um gene, um ovócito com outro gene, porque eles foram separados. Não é só o gene cromossomo sexual, tá, pessoal? Todos os outros cromossomos também são separados. E aí, beleza, para que serve o quadro de Punnett? Quando você tem esse esquema da meiose, a gente vai fazer um cruzamento. Então vamos pegar um cruzamento mais simples do mundo para eu poder explicar para você como é que você utiliza isso aqui. Vamos pegar um cruzamento de Azinho com Azinho, ou seja, heterozigoto, tanto aqui para a fêmea quanto para o macho. Então tem um duplo heterozigoto ali, eles estão cruzando ali dois heterozigotos aqui, tudo bem? Então Azinho. De boa, tá aqui? Você vai fazer uma tabela igual essa aqui que eu fiz, né? Não precisa ser tortinha, pode ser bem retinha, pode usar a régua aí no seu caderno, pode ficar tranquilo. O que a gente faz geralmente, pessoal? Na primeira linha aqui, ó, eu vou colocar os alelos referentes ao gameta feminino. Então eu já coloquei, ó, Azão no primeiro quadradinho, Azinho no segundo quadradinho. E agora a gente vai preencher esse aqui com o do masculino, olha só. Então o masculino, né, Azinho, na segunda linha aqui, ó, na primeira coluna aqui, eu vou colocar o Azão. E aqui embaixo eu vou colocar o quê? Azinho. Ô Fred, aí, tá, já entendi, beleza, já montei a minha tabela. O que eu vou fazer? Cada quadradinho desse representa uma possibilidade. Então, qual que é a possibilidade do óvulo lá, Azão, encontrar esse? Então, a gente vai juntar os dois. Então, se o Azão do espermatozoide encontrou o óvulo com Azão também, eu vou juntar os dois, basicamente. Vou colocar o da mulher primeiro, ó, do feminino primeiro, Azão, que veio do masculino. Fácil. Fred, e aqui embaixo? É só a gente fazer a outra possibilidade, ó. Esse óvulo foi fecundado por esse espermatozoide. Então vamos lá, ó. Azinho do espermatozoide e Azão do óvulo. De boa, né? Bem tranquilo. Vamos fechar aqui, ó. Azinho. O Azão aqui na frente. Ai, Fred, mas por que você colocou o feminino aqui na frente e aqui você trocou? Tem aquela convenção, né? A gente decidiu, né? Isso é muito antigo, que a letra dominante, né? A letra maiúscula representa a dominância, ela vem na frente. Aqui eu posso trocar, não faz diferença. Eu vou colocar aqui, ó, só para você sacar que
realmente não faz nenhum tipo de diferença, porque os dois são alelos parecidos. Poxa, Fred, só fazer isso? É só fazer isso. Aí você pega e fala assim, não, então para que eu vou perder tempo fazendo isso aqui? Meu amigo, você ganhou uma vantagem muito importante na qualidade do exercício que você está fazendo. Porque agora você consegue visualizar as possibilidades e trabalhar em cima dela. Então o quadro de Ponê não muda nada, gente, é um cruzamento como qualquer outro. Só que o negócio é porque agora você ganha uma ferramenta para visualizar os genótipos e os fenótipos todos ao mesmo tempo. Ah, Fred, mas se eu estiver trabalhando com um exercício lá que tem um montão de coisa para fazer, tenta fazer o quadro porque vai facilitar na hora de interpretar o exercício, porque isso aqui é uma forma de representação. Cada quadradinho desse, ele representa uma porcentagem. Então, nesse exemplo, eu fiz com 4 possibilidades. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 100 dividido por 4, 25%. Cada quadradinho desse representa 25% de chance daquilo ali aparecer. Ah, Fred, se estiver trabalhando lá com a segunda lei de Mendel, né? Você tem lá 2 alélos, azão, bezão, aquela coisa toda misturada, vai dar 16 possibilidades. Então 100 dividido por 16, cada quadradinho, 6,25%. É muito tranquilo de trabalhar. Fred, então beleza, montamos, já sei que cada um vale 25, o que eu faço agora? Vamos analisar os dados que a gente tem. Olha só, eu coloquei aqui, ó, qual foi a porcentagem que apareceu azão, azinho? Ó, cada quadradinho, opa, só esse quadradinho aqui, ó, vou até marcar ele aqui pra gente poder ver que a gente não tá errando, ó. Esse quadradinho só é uma vez? 25%. Pô, Fred, só isso? Só isso. Mas ainda é uma possibilidade, né, gente? 1 em 1 milhão ainda é uma. Azão, azinho, opa, aqui eu tenho um detalhe, 25 de cá e 25 de cá. Juntei as duas, 50%. Ó, tá de boa. E esse último aqui, ele é muito parecido com a dominância, né? Então a gente só tem um também, 25% aqui. Lembra que esses dados que eu estou colocando aqui é a nossa frequência genotípica, tá? Então eu estou olhando qual a probabilidade de aparecer esse gene aqui, ó, esse parzinho, azão, azão, esse parzinho, azão, azinho, esse parzinho, azinho, azinho. Então repara, 25% de chance, 25% de chance, 50% de chance, porque foi 2. Eu sei, ah, Fred, mas eu consigo fazer isso direto, fazer muito mais rápido. Eu também, eu consigo. Mas às vezes você pega um exercício que te pede para fazer uma interpretação e visualizar vai ficar muito mais fácil. Principalmente se eu te perguntar, e a frequência fenotípica? E aí, brother, qual que é a expressão desse gene? E aí, se você estiver pegando por exemplo, uma característica dominante, eu já sei que aqui tem azão e aqui tem azão. Cada um vale 25. Eu sei que nessa característica que eu estou olhando, a possibilidade de aparecer uma característica dominante é de 75%. Porque está aqui na minha cara. Por quê? Tem azão nos 3, cada um vale 25. Então é mais raro nascer com uma característica recessiva do que com uma característica dominante. Então, galera, o quadro de Ponê, ele vem para te ajudar a fazer realmente essa interpretação, essa representação. Vai te tomar tempo numa avaliação? Aí é com você. Eu prefiro ter qualidade, né, fazer uma questão e ter certeza que ela está correta, do que fazer correndo lá um monte de continha de cabeça, errar um número e perder uma questão que você sabe fazer, só te faltou ali um momento de frieza ali, de manter a calma e fazer a interpretação dela. Então, galera, utilizem o quadro de Ponê, isso vai ajudar bastante em todos os exercícios de genética que você tiver, que vai te pedir para analisar tanto frequência genotípica quanto frequência fenotípica. Pessoal, eu sei que vai te ajudar, então eu vou sair aqui da tela para que você consiga tirar o print. Como eu te falei, pessoal, é uma ferramenta muito poderosa e vai te ajudar a resolver qualquer exercício, visualizar o que realmente ele está cobrando. Se você curtiu essa aulinha, não esquece de deixar o like. Qualquer dúvida ou sugestão, joga aí nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.